Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Cultura e política pública. Temos que continuar acompanhando um momento bastante crítico para a área de cultura no Brasil. Cultura, ciência, tecnologia, a gente já falou disso na semana passada, mas é um tema que exige muita atenção e, especialmente na universidade, uma percepção crítica do que está acontecendo. Eu queria hoje chamar a atenção, aliás, para um livro escrito pelo Bernard Stiegler, que é um filósofo francês. O livro não é recente, esse livro é um livro aí de 2008, publicado há coisa de 10 anos. O Bernard Stiegler, um grande filósofo francês, muito atento à questão do audiovisual, tem trabalhado nessa área do audiovisual, e ele escreveu em 2008 esse livro. Na verdade são entrevistas, e o título muito relevante: Economia do Hipermaterial e Psicopoder. São termos aí bastante inusitados e que lembra muito da nossa economia, né? Quer dizer, economia do hipermaterial. É um hipermaterialismo? É um imaterial? Qual é a relação dessa economia do hipermaterial com um poder que passa pela psique, quer dizer, que passa pelo controle da cabeça das pessoas? E o Bernard Stiegler, ele chama atenção aqui para um fenômeno que se acentuou com a internet, mas que não é só uma questão tecnológica, é uma questão mais ampla de como a gente entende a própria organização da sociedade. E ele vai aqui fundo na discussão e insiste no aspecto libidinal dessa economia hiperconectada que a gente vive. E acho muito importante para entender o que o governo Bolsonaro tem feito na área da cultura, que é basicamente destruir a política pública de cultura, abrindo caminhos ainda duvidosos, que não se sabe muito bem para onde vai, mas claramente a análise do Bernard Stiegler ajuda a entender. É o libidinal, é o desejo, a máquina que mexe com a cabeça das pessoas, mexe com os desejos e, portanto, inclusive desejos políticos e de consumo e de realização. Professor, como é que fica a situação do Brasil e da universidade nesse contexto? O Brasil já está observando praticamente um movimento sem precedentes, que eu lembre, só na época da ditadura militar, quando a SBPC assumiu uma vanguarda, uma liderança, também na luta pela redemocratização, na época da ditadura militar. Agora eu vejo algo bem semelhante, uma mobilização, uma movimentação, tanto política das associações, instituições, contra esse ataque que se faz à cultura, à ciência, à tecnologia, ao humanismo, às humanidades, quanto, bem, uma movimentação cívica. Acho que a sociedade está aterrorizada, mesmo entre os que votaram a favor. A gente já percebe pelas pesquisas que caiu a ficha, né, do risco que representa para a sociedade brasileira um governo que é teológico e fundamentalista, ideológico e teológico, né? Na universidade há uma situação de alerta, mas não apenas de resistência, e sim de resiliência, cada vez mais investimentos e projetos em novas tecnologias e novas formas de construir a conexão do conhecimento com a sociedade. Quer saber mais um pouco sobre isso? Visita a gente lá no podcast da Economia. E a semana que vem a gente volta comentando tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.